com uma informação extremamente importante. Este homem que você vê aqui é Leonardo da Silva Santos, 21 anos, o Léo do Grau. Ele seria o autor dos disparos que mataram o Lúcio Mauro da Silva, de 29 anos, no final de semana em Jataizinho, e atingiram também um bebezinho de 1 ano e 4 meses que segue internado aqui no nosso hospital infantil. Ele estava na garupa da moto com a arma. Junto com ele, Douglas Thiago da Silva, de 22 anos. Me dá a foto do Douglas, por favor. Estes dois homens foram presos pela Polícia Civil hoje. A prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima. Eles estavam na casa de familiares na cidade de Cambé. Permaneceram, de acordo com a polícia, os últimos dias, escondidos numa mata aqui na região para que não fossem detidos. Esperaram acabar o flagrante e ainda estavam decidindo se iriam ou não se entregar à polícia. Enche a tela com a imagem aí, ó. O momento em que os dois estão deixando ali a cadeia pública de Cambé. Eles foram ouvidos lá. Foram ouvidos pelo delegado Vitor Dutra, foram ouvidos pelo doutor Amarantino, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial. E depois tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. O Leonardo e o Douglas, eles estavam foragidos e aí a polícia não tinha como mantê-los presos, mesmo com eles assumindo a prática do crime, porque já havia passado o flagrante. Foi então que o delegado Vitor Dutra, foi então que o doutor Amarantino, com a experiência, com a expertise de tantos anos de profissão, enquanto faziam o interrogatório, pediram à Justiça a prisão preventiva dos dois. E o juiz não teve a menor dúvida. Os dois já foram levados para a carceragem da delegacia. Deixa a tela aí, ó, o momento que os dois estão entrando na viatura. Os dois já estão na cadeia pública de Ibiporã. E quem acaba de chegar de lá e tem todas as informações é o repórter Pedro Marconi. Pedro, boa noite. Era uma questão de honra para a polícia esclarecer esta história o mais rápido possível, uma vez que a gente tinha a morte de um homem e uma criança ferida e que segue sendo atendida aqui no Hospital Infantil de Londrina. Boa tarde, Pedro. Boa noite. Boa noite, Juliano. Um caso de muita repercussão, não só aqui na nossa região, mas também em todo o estado e no país. Tanto por conta da morte do homem, do Lúcio Mauro, tanto também pela criança que foi baleada, 1 ano e 4 meses, uma verdadeira tragédia e, por sorte, ainda bem, por Deus, essa criança sobreviveu. Então, para a polícia, como você bem destacou, era uma questão de honra descobrir onde estavam esses dois. Um, o responsável pelos tiros, e o outro dirigindo a moto que deu fuga para eles após esse ataque em uma casa no sábado no centro de Jataizinho. A polícia também queria descobrir, queria desvendar o que estava por trás de toda essa história. E o que chama a atenção é que um destaque de que a vida humana está valendo cada vez menos. Por que eu digo isso? O Leonardo, ele tinha uma desavença antiga com o Lúcio, isso já de algum tempo, alguns anos. E tudo começou por causa de uma dívida do Leonardo com o Lúcio no valor de R$50. Pedro, peraí. Essa relação deles foi desgastando ao longo do tempo e culminou no que a gente viu sábado. R$50, eles começaram a brigar por conta disso. E aí quando a esposa do Lúcio Mauro conversou com a nossa equipe e disse, olha, eu sei quem foi, eu vi esse homem discutindo com o meu marido minutos antes, essa discussão era por conta de uma dívida de R$50. Foi aí que estes dois homens voltaram à casa e executaram, mataram o Lúcio Mauro e ainda atingiram essa criança. R$50? Você tem certeza disso, Pedro? Na verdade, começou com R$50 e foi piorando a história, foi virando uma bola de neve. Segundo a versão que o Leonardo apresentou ao delegado na tarde de hoje, o Lúcio estaria ameaçando ele por conta dessa dívida e a situação deles só foi piorando por conta desse desgaste, desse bate-boca, e que aí no sábado foi ainda pior. O Lúcio teria mostrado uma faca, para o Leonardo, isso na versão dele, e aí foi que ele e o comparsa dispararam contra o Lúcio e acertou no bebê de 1 ano e 4 meses. Essa é a versão
do detido, até uma versão que a polícia vai investigar para ver se é essa mesmo, se o que ele contou confirma a história, né? Se a história por trás de toda essa tragédia é essa. Porque pode ser que ele esteja falando isso só para se defender ali no momento que foi preso. Mas a princípio, então, tudo teria começado, puxando aí o fio, no comecinho, R$50 a desavença dele, do Leonardo, contra o Lúcio. Meu Deus do céu, gente. A vida perdeu completamente o valor. Imaginem, nós temos uma morte e nós temos uma criança lutando pela vida no hospital infantil por conta de uma dívida de R$50. O pior, tá? A criança não é da família do Lúcio, ela estava na casa vizinha. Me dá as imagens do local do crime, por favor, só para que você possa entender, você que está acompanhando essa história junto com a gente. O local lá, ele tem muros baixos e tem portões vazados. Dá uma olhada no portão da casa aí, onde estava o garotinho. E aí não tem jeito. Ele estava brincando no quintal quando acabou sendo atingido por um destes disparos. Aliás, 3 tiros, né? Atingiram esse garotinho de 1 ano e 4 meses. Vamos acompanhar o que disse o delegado Vitor Dutra, delegado responsável por essa investigação. É o delegado de Ibiporã, mas que responde, né, Pedro, por Jataizinho. E desde o primeiro dia, é ele que investiga essa história. Exatamente, ele a tarde toda ficou em Cambé, por conta aí dos investigadores de Cambé que deram apoio na prisão desses 2 homens. Prisão essa que aconteceu no bairro Cambé 3, lá na cidade, a partir de uma denúncia anônima. Então, o Dr. Vitor Dutra, delegado de Biporã, que também responde por Cambé, por Jataizinho, desculpa, ele dá mais detalhes em relação a toda essa história que agora está vindo à tona. É isso que a gente acompanha a partir de agora. As investigações ocorrem pela delegacia de Biporã. No dia de hoje tínhamos informações de que após o crime eles teriam dormido ali no matagal, na proximidade de Jataizinho, e no dia de hoje eles teriam ido para a casa da residência de uma avó dos investigados. As informações chegaram através de denúncia anônima. Nós solicitamos apoio aqui da delegacia de Cambé, onde foi realizada essa prisão ali dentro da residência da avó de um deles. Eles não tinham documento ali em mãos, foram trazidos à delegacia, foram interrogados, né, confessaram o crime, né. Segundo eles, toda a confusão teria começado ali por causa de uma desavença, onde a vítima teria ameaçado eles de morte, né, teria tido confusão. Eles voltaram, pegaram o revólver, onde voltaram até o local e efetuaram os disparos. Durante efetuar esses disparos, eles teriam percebido que tinha acertado uma criança. Segundo ele relata que não foi intencional esse disparo contra a criança. Foi um erro ali na execução dos disparos, e após isso aí eles correram com a motocicleta, né, para uma região onde eles perceberam a chegada da polícia militar no local, abandonaram a motocicleta, entraram para dentro do matagal. Nessa perseguição eles acabaram arremessando o revólver que foi utilizado no crime para dentro de um riacho ali no local, segundo o relato dos próprios interrogados, e a partir daí eles dormiram no local e vieram hoje aqui para Cambé, onde foram detidos. Eles explicaram o porquê dessa desavença com o Lúcio Mauro, se era antiga isso? Inicialmente começou com uma dívida de R$50, onde eles bateram boca. Posteriormente se desenvolveu por ameaças, segundo ele. Inclusive ele teria feito uma videochamada por WhatsApp, ameaçando ele com arma de fogo, onde ele foi tirar satisfação com ele, começaram as brigas. Ele voltou para dentro da residência, pegou a arma e efetuou os disparos. Os 2 homens presos, então. Esse aqui é o Leonardo da Silva Santos, de 21 anos, o Léo do Grau. Era ele que teria a dívida para receber do Lúcio Mauro de R$50. Era ele que estava armado na garupa da moto. Quem conduzia a moto? O Douglas Thiago da Silva, de 22 anos. No dia em que a gente acompanhou toda essa história, ao longo do final de semana e na segunda-feira, nós chegamos a conversar com a viúva, com a esposa do Lúcio Mauro, e ela falava dessa discussão, ela falava dessa briga do marido, e ela já apontava, tá, o Leonardo como o responsável pela prática desse crime. Obviamente que a polícia não tinha elementos para isso, não tinha sequer informações concretas de que seria ele o autor dos disparos, mas a polícia passou a investigar, obviamente, as informações trazidas pela viúva. Como é que ela chama, Carol, por favor? A viúva... Como? A Gislaine Trindade de Almeida, tá? Então, ó, ela conversou com a gente, ainda na segunda-feira, extremamente revoltada, clamando por justiça.
Vamos entender um pouco mais dessa história, vamos entender um pouco dessa dívida que agora a gente descobriu através do Pedro Marconi, através da polícia, que era de R$50. Olha o que ela disse. Eu quero justiça. A coisa que eu quero agora é justiça porque ele destruiu uma família. Eu tenho um neném de 1 ano e 6 meses, né? Pede pelo pai, estava lá no caixão pedindo pelo pai. Ele veio aqui no portão da minha casa, o rapaz que fez isso com ele, né? Eu pedi para ele. Eu falei para ele que eu tinha 2 crianças dentro da minha casa. O que ele fez? Ele olhou na minha cara e falou assim, não, moça, de boa, de boa. 2 vezes ele falou, questão de meia hora, ele veio e tirou a vida do meu esposo e de um bebê que não tem nada a ver com isso. Né? O bebê está no hospital, está se passando, né? Tá se recuperando, mas, meu Deus, eu quero justiça. Eu sei quem foi, eu vi eles atirando no meu esposo, minhas 2 crianças também assistiu isso, então eu quero justiça. Tá aí, gente. A partir daí, então, a polícia investigando e hoje a detenção dos 2. Eu vou voltar com o Pedro Marconi, porque ontem ele conversou com a avó dessa criança que está internada no hospital infantil aqui em Londrina e a gente, obviamente, está extremamente preocupado com o estado de saúde dela. Já vou trazer informação para você e a informação para o Pedro. A gente acabou de ter acesso a novas informações, a um novo boletim médico lá no hospital. O que a gente tem nesse momento? A criança está se recuperando, tá? A criança está bem, graças a Deus. Não há previsão de alta ainda. A gente está falando de uma criança de 1 ano e 4 meses, um bebezinho que foi atingido por 3 disparos. Um tiro que atingiu as costas, um tiro que atingiu o abdômen e um outro tiro que acabou transfixando o corpo. Vamos torcer para que ela se recupere, as nossas orações. Aliás, a avó, né, Pedro? Ela pediu para agradecer quando conversou com você hoje, as orações de todo mundo. Acho que ela viu ontem o balanço, viu ontem aqui o nosso Cidade Alerta, e ela pediu para agradecer todo mundo pelo pensamento positivo, porque todo mundo de verdade está torcendo para que esse bebezinho fique bem, né? E ela falou também, ela já sabia da prisão dos 2 na hora que você conversou com ela agora há pouco, Pedro? Sabia, Juliano, e ela se informou pelo Balanço Geral que ali no começo da tarde já havia informado então da prisão desses homens. Então ela ficou sabendo por nós na hora do almoço ali, comecinho da tarde, em relação a essa prisão. Ela que é uma fã, uma admiradora sua, do nosso trabalho e confia no nosso jornalismo, e por isso falamos com ela ontem e voltamos hoje até para saber como a família estava em relação a essa prisão e também quanto ao estado de saúde do bebê de 1 ano e 4 meses. E o que eu posso resumir? Alívio, um alívio duplo. Tanto pela detenção dos 2, porque eles sabem que é um caminho para a justiça, ainda tem um longo caminho a percorrer, mas já é um começo. E também alívio por conta do bebê, que está apresentando melhora. Se pensar que é uma criança que recebeu 3 tiros no sábado, e ela ontem havia relatado que a partir de sábado, as próximas 72 horas eram preciosas. E era um tempo aí de muita atenção, porque se ele evoluísse bem, a tendência é que continuasse assim. Já se ele regredisse, aí tinha uma preocupação. E ela agradeceu muito a nós por ouvi-la e também dar voz à família nesse pedido de justiça, e também às pessoas que se uniram nessa corrente do bem, porque um simples gesto de uma oração, de uma torcida por essa família, por essa criança, fazem a diferença e dão força para a família continuar, assim também como o garotinho que até aqui já se mostrou um vencedor. Então nós temos novamente uma entrevista com essa avó, a avó paterna, uma entrevista exclusiva que nós também vamos mostrar agora. Graças a Deus ele saiu da intubação, continua na UTI, mas já não corre mais risco como ele corria. Já está comendo caldinho de feijão, mingau, gelatina. Se Deus quiser, amanhã, quem sabe, ele já sai de lá. Ele continua sedado justamente para não se agitar. Isso, para ele não se agitar, né? Quando vê a mãe, o pai, para ele não ficar agitado. E qual a sensação da avó e também da família? Como eles estão reagindo bem depois desse ataque, desses tiros? Nossa, é uma paz, né? Pra gente, qualquer melhora dele é um alívio muito grande. Pra gente está sendo uma bênção muito grande. Os responsáveis pelos tiros foram presos. A família já está sabendo. E qual que é o sentimento nesse momento? Que a justiça está sendo feita, né? O nosso sentimento é esse, que a justiça está sendo feita. Não desejo mal para quem fez para o meu neto, mas a justiça está sendo feita.
vocês esperam retomar a vida o quanto antes ao normal? Sim, se Deus quiser, eles saindo de lá, retomar a vida normalmente. Ai, é difícil retomar a vida depois de um trauma como esse, mas repito, saber que essa criança, saber que esse bebezinho está se recuperando já é um alento, tá? Os dois agora, presos, vão responder por este crime. Ô, Pedro, importante dizer, né, prisão preventiva, mas eu não tenho a menor dúvida de que eles não devem sair mais, não. Até porque um inquérito como esse, com a prisão dos dois, vai ser concluído rapidamente. A gente sabe da competência do delegado Vitor Dutra, do empenho do doutor Amarantino para o esclarecimento desses crimes com rapidez aqui na nossa região. Então eu não tenho a menor dúvida, estão presos e vão permanecer presos até o julgamento. Não tenho a menor dúvida disso. Eu também creio nisso, Juliano. Via de regra, a princípio, então, 10 dias é o prazo que a Polícia Civil tem para concluir esse inquérito. Mas ali, conversando com o Dr. Vitor, e pelo que ele tem de evidências em relação a toda essa história, muito provavelmente ele termine muito antes esse inquérito e aí cabe ao Ministério Público apresentar ou não a denúncia à Justiça. Mas eu acredito também que, como os dois acabaram confessando a materialidade das provas é grande, eles aí vão ficar presos até o julgamento e que seja feita justiça a esse caso, né? E aí a arma deles, o pessoal pode perguntar, eles jogaram no rio Tibagi. Nessa fuga deles do sábado, jogaram a arma no rio Tibagi, então essa a princípio não vai ser localizada, porque a gente sabe a dificuldade ali para achar uma arma em um rio, ainda mais do tamanho do Tibagi. Com toda certeza. Obrigado pelos detalhes, Pedro. Aqui você tem a principal notícia do dia, sempre na abertura do programa, tá? Eu não fico te enrolando, não. O nosso jeito de fazer jornalismo é assim. 6h16.